No meu último vídeo eu basicamente contei de forma mais didática e direta possível o enredo do jogo que se localiza no começo da linha do tempo da franquia Kingdom Hearts, mas hoje eu pretendo explicar ou fazer algumas erratas ou então reiterar algumas coisas e certos detalhes sem ficar focando nos eventos diretos da cronologia. No mais, a continuação dos eventos no enredo principal de Kingdom Hearts Dark Road eu pretendo continuar logo mais. Me dei um pouco mais de tempo para mim poder terminar o roteiro desse vídeo, e no fundo do vídeo você está vendo aí uma arte minha que eu fiz relacionada ao tema do meu último vídeo. Portanto, sem mais delongas, vamos lá. Lembrando que meu nome é Ilustre Guilherme, eu tenho aí meu Twitter e meu Instagram, caso você queira ver um pouco mais do meu trabalho de ilustração. Enfim, vamos lá. Uma coisa que geralmente deixa qualquer tipo de enredo confuso é viagem no tempo, portanto Kingdom Hearts não é uma exceção. Mas sendo bem sincero, o que deixa esse aspecto confuso na franquia é que ele foi explicado de forma parcial durante um jogo que pouca gente jogou se comparado ao resto da franquia, que foi o Kingdom Hearts Dream Drop Distance, inicialmente lançado para o 3DS. Isso sem contar que a viagem no tempo foi expandida em Kingdom Hearts Union Cross. Mas como diabos funciona essa viagem no tempo? Em suma, é necessário três coisas. E nenhuma delas é um DeLorean, um micro-ondas ou alguma parafernália tecnológica assim. Os itens são estar em forma de coração, ou seja, sem um corpo, ter alguma versão sua no ponto de desejo da sua viagem e algum item relacionado a você com alguém que lembre de você. Caso você não esteja em forma de coração ou sem um corpo, alguma versão sua que esteja com esse requisito pode te dar essa capacidade de viajar no tempo, quase como se fosse um empréstimo. No entanto, se essa forma sem corpo conseguir um corpo novamente, a versão que recebeu o poder emprestado precisa retornar para o seu ponto inicial. E quando isso acontece, ela perde as memórias das viagens, apesar de elas ficarem presas à sua corrente de memórias. Isso sendo um outro conceito que eu irei explicar mais à frente na série de vídeos. Um detalhe também é que é preciso que você volte para o seu ponto de origem de qualquer forma, mas eu já vou explicar o porquê disso. Para que você permaneça no ponto de desejo, é preciso que você tenha um receptáculo lá, e me refiro a um novo corpo. Agora, explicando de forma mais direta e simples, se você quer viajar no tempo no universo de Kingdom Hearts, você precisa de livrar do seu corpo se tornando um coração, você só pode ir por partes do tempo em que você ainda existe, ou seja, durante o período de sua existência, desde seu nascimento até a sua morte, ou que tenha algo relacionado a você com muito valor emocional, ou algo do gênero, e alguém que lembre de você, ou seja, pode ser um chapéu, uma roupa, uma arma, um diário ou algo do gênero, e alguém que lembre que aquilo era seu. Além disso, você só pode ficar no ponto de desejo de viagem por pouco tempo, porque você ainda tem que viver o seu destino. Para explicar melhor, eu vou dar um exemplo da saga, mas sem dar mais detalhes porque eu explicarei a história desse personagem no futuro, tá bom? Temos dois viajantes no tempo de maior poder no universo de Kingdom Hearts. Esse seria o Mestre dos Mestres e o Zerra Norte. O Mestre dos Mestres basicamente fez esse ritual de viagem no tempo de uma forma alternativa, no momento em que ele colocou o olho dele na sua Keyblade, a mão dele, o que deu a ele a capacidade de ver o futuro. E de forma direta e sem muita frescura, enquanto a espada dele existir, ele sempre vai ter um ponto no tempo relacionado a ele, eternamente deixando ele capaz de ir e vir na linha do tempo, até que ele morra ou que a espada seja destruída. E pelo fato do olho na espada estar testemunhando todos os eventos da linha do tempo, mesmo que ele retorne para o ponto zero, ele continuará com as memórias que ele tem, porque ele está sempre testemunhando as coisas acontecendo, ou seja, é como se ele fosse onisciente. Ele é um paradoxo existencial de poder absurdo. Sobre voltar ao ponto zero, exemplificando, se eu com 25 anos de idade largo meu corpo e vou para a época em que eu tenho 30, eu preciso depois voltar para os 25 anos de idade, porque para mim tecnicamente chegar nos 30, eu preciso viver esse período de 5 anos que eu avancei. E para concluir, eu não posso simplesmente mudar o destino, já que, se eu só posso ir para os pontos em que eu existo, significa que os eventos principais inexoráveis que vão me levar a ser a minha própria âncora no tempo, vide eu de 25 anos indo encontrar o meu eu de 30, e como eu esqueço do quando volto, eu não posso mudar os eventos. E o único jeito de mudar esses eventos é quebrando um tabu da realidade, e isso é literalmente passível de um banimento cósmico. É como se a realidade em si me jogasse para fora dela. E sim, parece algo vindo direto de um livro ou uma história de Lovecraft. Porém, isso será mais explicado no futuro. Eu quero me ater no momento o que tange ao que eu comentei sobre o Union X. Ou seja, repetindo, se eu saio dos meus 25 anos e ir para os 30, eu preciso voltar para os 25 para que eu chegue nos 30. E eu não posso mudar aquilo que me levou a chegar no 30 porque eu já estou vivendo aquilo. É como se todos os momentos no tempo já estivessem acontecendo. E o único jeito de fato mudar isso é
cometendo um pecado contra a própria realidade. Sim, meio confuso, mas é magia. E já que eu estou nessa seara, como é que diabos a Malévola, que veio do Kingdom Hearts 1, conseguiu chegar até o Kingdom Hearts 1 New Cross? É bem simples na verdade. A Malévola ela foi manipulada pelo Xehanort Heartless durante os períodos de Kingdom Hearts 1. E quando Sora derrota ela, destruindo a forma corpórea que ela tinha, tornando apenas ela num coração possuído pelas trevas, ela decidiu usar as técnicas que aprendeu com o Xehanort e os conhecimentos que ela adquiriu com ele com relação à viagem no tempo, e ela planejava tentar mudar o destino dela. Mas é aí que vem o pulo do gato que eu já expliquei. Se para viajar você precisa ter alguma versão sua ou algo relacionado a você que te ancore naquele ponto do tempo, ou então que lembre-se de você no ponto de destino que você quer atingir, como que ela viajou por um período no tempo onde ela não existia ainda? Simples, ela conseguiu ir para o passado porque naquele momento os Dandelions já estavam na realidade virtual com as projeções dos mundos do futuro, que durante os períodos e dos eventos de Kingdom Hearts Union Cross, eles são apelidados de mundos da fantasia. Aquela cópia digital da Malévola, que inclusive a gente enfrenta durante a história de Union Cross, serviu como um ponto no tempo, e a escuridão que sabia dos planos do Mestre dos Mestres, a mesma que possuía o Ventus, conhecia a existência da Malévola, sendo uma servente da escuridão. Portanto, ela sabia dos requisitos, mas de forma alternativa. Ela conseguiu basicamente usar uma cópia digital sua como uma âncora no tempo. Afinal, aquela cópia acha que é a Malévola, portanto ela lembrava da Malévola, e a própria escuridão também lembrava dela. Então as regras têm essa coisa de não serem necessariamente científicas, ela é mais uma justificativa, e esses requisitos eles são bem soltos, eles são bem elásticos. Em suma, tenho as regras como uma referência, e não como algo estritamente sério, porque a gente está falando de fantasia, e numa história, como eu já comentei, as coisas servem o tema, sendo abordado pela história. Além disso, eu preciso explicar outra coisa que eu percebi que dei algumas engasgadas durante o primeiro vídeo. O papel da Ava foi mais complexo entre todos os da líderes de união. Ela tinha que fazer 3 coisas: achar novos usuários da Keyblade dentro de todas as guildas e convidá-los a serem Dandelions, escolherem novos 5 líderes da guilda, apontados pelo Mestre dos Mestres, e dar a um desses a Keyblade Master Defender e o Livro das Profecias. Os líderes novos apontados pelo Mestre dos Mestres eram o Ephemer, a Skuld, o Larian, a Strelitzia e o Brain. Vemos então que ela dá o livro para o Brain e que a Strelitzia é morta, sendo substituída pelo Ventus. Mas então, no fim, a gente vê que o Ephemer era quem deveria receber o livro das profecias e a Master Defender. E isso pelo menos quem diz pra gente é o Brain. Mas há também um outro detalhe: o Mestre dos Mestres disse para os seus Foretellers que eles deveriam seguir as suas instruções à risca, e que o fim com a Guerra das Keyblades era inevitável. E também vimos que Ava lutou contra Luxo, dando a entender que ela decidiu que não seguiria as ordens estritamente dadas pelo Mestre dos Mestres. Ela teria tentado fazer uma espécie de versão alternativa desses planos, pois ela queria tentar evitar essa destruição total. E além disso, o Brain se nomeava um vírus no plano do Mestre, e isso é reconhecido pelo próprio Luxo. Portanto, quem foi selecionado para ter o livro do Mestre foi a Strelitzia. Por isso ela foi morta pela escuridão que possuía o Ventus, afinal essa é a mesma escuridão que sabia do plano dos Mestres dos Mestres. Mas a Ava, ela malandramente optou por dar o livro para o Brain, dizendo que ela deveria ter entregado ao Ephemer. Por fim, mudando os planos dos Mestres basicamente 2 vezes, mas não evitando a guerra final. No mais, acho que isso consegue colocar as explicações que eu procurava fazer para esse primeiro vídeo. Logo mais sairá um vídeo de Dark Road, e aí as coisas começam a ficar um pouco mais complexas. Ah, e só para não perder o costume, existe também uma outra forma de viajar no tempo, e ela é apresentada em Kingdom Hearts 2, com um portal criado pelo Merlin, que leva o Sora, o Donald e o Pateta, para o mundo chamado de Timeless River, que é o mundo da Disney, mas na época da origem do Mickey, ali pelos anos 20, onde tudo era ainda preto e branco e com aquela estética meio borrachuda de animação, em que os braços parecem macarrão e tal. Esse método ele não segue basicamente nenhuma regra de viagem no tempo, portanto não tenho muito mais o que falar. Agora, reiterando outro detalhe, o plano do Mestre dos Mestres ele não tinha como ser evitado, porque como eu já expliquei, ele a todo momento está testemunhando os eventos futuros. E a Ava, apesar de ter tentado mudar os planos dele, não conseguiu. Então ela tentou fazer essa versão alternativa que talvez o próprio Mestre dos Mestres já sabia que ela iria tentar. E isso tem muito mais com essa relação dessa mística dele ser esse ser onisciente. Mas enfim, acho que tudo aquilo que eu queria explicar eu já expliquei.
No mais, eu queria que vocês lembrassem que eu tenho meu Instagram e meu Twitter. E agora eu vou fazer aqui os pedidos básicos de, por favor, dar um like aí para dar uma fortalecida na firma. Lembrando de novo que o próximo vídeo de Kingdom Hearts vai ser relacionado a Kingdom Hearts Dark Road. E provavelmente eu vou contar algumas coisas que conectam Dark Road e Kingdom Hearts Birth by Sleep, que é o jogo de PSP. E eu já estou escrevendo esse roteiro. Até mais, e eu agradeço a atenção de vocês.